acho que você tem razão quando você fala que a gente não pode voltar em 2014 para travar o debate temporalmente, assim como a gente também não pode perder a referência da história e dos fatos que foram acontecendo, porque a história vai se alimentando e ele é o nosso parâmetro. Mas assim, eu tô muito instigada a entender sobre esse negócio de partido, porque muita gente me pergunta, né? Por que você é PSDB? É uma pergunta que eu ouço há tempo, né? Eu te perguntei aqui no off. Eu morro de medo de beber água de noite, 3 da manhã, e alguém tá na minha geladeira. Mas por que o PSDB? De novo isso, bicho, não é possível. Eu tava no show da Pablo, que engravidou do Lula, sabe? A Pablo Vittar, e vieram me perguntar isso. Nossa, mas por que o PSDB? Gente, a Pablo tá cantando a música, eu quero dançar, e vocês estão aqui falando na minha cabeça. Mas... ela tinha engravidado do Lula, né? Não, cara, engravidou do Lula com dinheiro da Rouanet, você não sabia? A eliminação artificial foi com dinheiro da Rouanet. Então, eu acho que as pessoas me perguntam isso, e eu respondo, cara, não existe um partido político que vai me contemplar integralmente. Nunca vai existir. Eu sou evangélica, eu acredito no Evangelho de Cristo, e ainda assim a minha igreja não me contempla totalmente, muito pelo contrário, não existe instituição que te contempla totalmente. Mas a gente precisa estar nelas. E aí, estando nelas, a gente dá conta de fazer a meia-culpa nesse processo. Por que eu tô te perguntando isso? Eu vi várias entrevistas suas falando, e eu falo assim, cara, esse cara tá falando uns trem que eu concordo, me disseram que a gente ia tretar, falando que o Centrão era um grande problema da política brasileira. Mas os parlamentares do MBL são todos filiados ao Partido Centrão, né? Que é o União Brasil. Infelizmente. Nem todos. Eu vou te dizer que, inclusive, esse ano a gente disputou a eleição. Você, a gente teve... de São Paulo, né? A vereadora. A gente teve, inclusive, um cara que disputou a eleição pelo PSDB. Exatamente. Que, inclusive, também é uma acusação que vocês recebem de ser financiado pelo PSDB. Sim. Assim como dizem pra mim, pô, você tá com o Lula, mas você é do PSDB, que tem ligação com o MBL. São reflexões. Mas a minha pergunta é, vocês têm mais algum deputado federal? Além do Kim? Não, só o Kim. O Kim tá no União Brasil, sim, que inclusive tem 3 ministérios do governo Lula. Isso pesa na balança pra vocês ou isso é uma questão secundária? Depende. Pra gente criar nosso partido, claro que pesa. Agora, pra atuação parlamentar do Kim, não, porque a primeira coisa que ele falou quando ele sentou lá pra negociar com o partido, e eu tava junto, porque eu também negociei assim, nós somos totalmente independentes. E como eu te falei, como os partidos hoje, eles não têm programa, eles querem teu voto, porque o teu voto traz fundo partidário, traz fundo eleitoral. Então, se o Kim vai bater no governo, se o Kim vai falar bem do governo, dane-se, ele tem voto, ele tá na chapa, ele traz fundo pro partido. Então, o Kim hoje, ele foi utilizado. Então, eu falo sem pudor isso aqui. O Kim foi usado pelo Milton Leite, tá? Pra trazer fundo partidário e fundo eleitoral pra eleger a bancada de vereadores que ele quer. Isso é horrível, cara. Isso é muito ruim. Por exemplo... Mas ele usou também, né? Quem não é uma vítima. Ele usou um partido e foi usado pelo partido. Você fala na regra do jogo. A gente tá na regra do jogo, mas a gente não gosta dessa regra. Então a gente vai criar a nossa própria casa. E aí você vai dizer, o partido vai contemplar vocês integralmente? Sim, por quê? Não porque a gente é muito perfeito. Não. Porque a instituição é nossa. Nós estamos criando uma casa nossa e nós estamos indo pelo caminho mais difícil. Porque aí... O Kim é obrigado a estar no partido. Eu vou falar direito. Tá bom. Uma das opções, nós estamos indo pelo caminho mais difícil, porque aí eu vou falar direito. Tá bom. Uma das opções que existe no Brasil, e eu vou ser bem sincero, abrindo o jogo total com você até numa coisa meio comprometedora. Uma das coisas que dá pra se fazer no Brasil é comprar um partido. Você pode chegar pra um cara e falar assim, irmão, é o seguinte, quem é você? Puta, eu sou investidor da área de mineração. Olha, eu vou lá no partido P, e ele tá pedindo 25 milhões. E ele vai me dar 8 diretórios, aí você fica com 3. Vamos fazer assim? E isso acontece o tempo todo. Essa é a importância, inclusive, que a gente precisa ressaltar, que a antipolítica, os movimentos de antipolítica, dizer nenhum partido presta, nenhum político presta, foram muito ruins para a compreensão das pessoas. Nós nunca falamos isso, sabia? Sim, eu acho importante você ressaltar isso aqui. Por quê? Porque... uma das vantagens, aí alguém pode dizer poucas, tudo bem, não tem problema, de partidos como o PT, PSDB, o MDB, é que é muito mais difícil esses partidos caírem nesse, a União Brasil, o partido de vocês, caírem nesse nível de balcão de negócio que a gente tem com siglas pequenininhas. Mas ela acabou de falar que a União Brasil é um partido central e tal. O União Brasil, desse que ela falou, o menos ideológico. O segundo é o PSDB. Não, o MDB, né? Orbitam em torno de grandes partidos que você negocia no balcão. Então, assim, é importante sim. Ninguém presta no PT, ninguém presta no PSDB. Esses partidos têm uma função tão importante de resguardar as instituições partidárias com todos os seus erros. Você não vai ver alguém comprando, com raras exceções, uma cidade pequenininha, tá? Você não vai ver alguém comprando o diretório do PT, o diretório do PSDB, o diretório do União Brasil. Você vê com partidinho de aluguel. Ao menos. Se você falar do PT, eu vou dizer que não. Se você falar do PSOL, eu digo que não. Se você falar assim, eu não quero ofender ninguém, mas de qualquer outro partido do Centrão, você compra. Não, do Centrão, eu não tô falando eu tô falando assim, de partidos grandes que vieram logo na esteira eu vou dar um ali da exemplo redemocratização. Eu conheço um cara. Tá bom, o PT ninguém compra diretório no PT. O PT que compra os votos pra roubar a eleição, né? Aqui na época do PSL, ele fez o feudo dele lá através da liderança estadual e ele vendia a candidatura e é isso aí, mano. Sim, o PSL que virou União Brasil, né? Que virou o seu partido. Se uniu com o DEM e virou o DEM. Exatamente, pra você ver que
bosta que nós estamos. E aí eu vou perguntar pra você, eu vou te falar o seguinte, pra nós também não serviria comprar o partido, nem se a gente tivesse o dinheiro, porque a gente não pode abrir concessão. Eu não posso ter um partido e falar assim, ó, agora nós temos o partido Missão, que é o que a gente quer. Só que, lá em Goiás, a gente tem um acordo com o ex-dono do partido que o diretório é dele, aí o cara vai lá e faz cagada, a gente não pode nem expulsar o cara. Então não dá. Ou a gente tem uma casa 100% nossa, ou a gente não tem. E aí, é como eu tô te falando, vou até ser mais sincero aqui pra você, Rafa. É um pouco cômodo você estar numa casa que não é sua porque você se exime da responsabilidade de deixar essa casa em ordem. Então, por exemplo, quando deu o problema lá dos laranjas lá do PSL no Nordeste, uma parada assim, o Bolsonaro falou, PFL não é meu partido, pô. Eu tô aqui. E ele tava certo, ele não tinha responsabilidade nenhuma. A gente está assumindo uma responsabilidade mais difícil. Porque se a gente abrir o partido e descobrirem que tem candidatura à Laranja Nordeste, a gente não vai pegar e falar, mas lá não, lá é nossa casa e nós falhamos. Então, como eu tô te falando, não é, eu acho que isso inclusive mostra um diferencial do nosso projeto, que não é um projeto imediatista, não é um projeto que quer ganhar dinheiro, e é um projeto que está assumindo responsabilidades muito difíceis e que elas só fazem sentido no longo prazo. Mas é porque eu vi uma coisa que você disse, eu ouvi, na verdade, uma coisa que você disse aqui quando eu cheguei paralelamente, que vocês estão sendo, eu não sei do que se trata a treta exatamente, mas vocês estão sendo cobrados porque alguém que é do MBL falou uma coisa ligada ao nazismo e vocês estão sendo cobrados por isso. Se num movimento isso acontece, num partido político isso também acontece. Muito mais, inclusive. E aí é uma questão. O PT foi criado, por exemplo, com convicções, óbvio, com uma agenda política diferente, mas é isso. É na nossa casa, a gente que manda, tarará. Expulsaram a Heloísa Helena, que criou o pessoal que já saiu, que tá na rede. Quer dizer, a gente não tem uma garantia na vida real de que os partidos vão entregar isso aí, né? Ó, o que eu vou falar aqui, hein, meu? Presta atenção, hein, que eu vou dizer. Em termos organizacionais, o PT é algo a ser estudado. Porque é o seguinte, aí eu posso até empurrar pra corrupção aqui. Me fala um aliado do Lula que não está solto e rico hoje. Seria difícil de dizer, porque como eu sou do PSDB, eu não domino muito a carta de aliados do Lula. Eu não tô querendo te colocar na sarjeta. Eu tô dizendo o seguinte, eles são tão unidos enquanto projeto, que até na máfia, até na corrupção, os caras não largaram a mão do outro. O Zé Dirceu foi preso e não delatou o Lula. Entendeu? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, quando você pega esse tipo de amálgama, você consegue ter um projeto de longo prazo que chega lá. E isso não é o meu desejo, mas o PT chegou lá. E depois que o PT chegou lá, ele foi derrubado e ele voltou pra lá. O PT é a maior inspiração de vocês, do ponto de vista metodológico. Não vou dizer inspiração, mas o PT ele tem que estar dentro do seu âmbito de estudo. O próprio Sun Tzu, né, a arte da guerra, diz: o primeiro passo pra ruína é você subestimar seu adversário. Se eu quero derrotar o PT, eu não posso simplesmente vir aqui com um discurso fácil e dizer: o PT é um bando de comunista corrupto. Tá, só que esses comunistas corruptos estão na academia, estão na imprensa, estão nas artes, estão no poder. Eles estão em todos os lugares. O que eles fizeram? Que eles dominaram tudo ao ponto que quando o líder máximo deles estava preso e inelegível, eles voltaram na eleição seguinte. Bom, então vamos lá, eles criaram um partido, eles fizeram um filtro de pessoas que faziam parte do projeto, então a gente vai fazer, que aí vai ficar uma coisa meio até infantil, a gente vai fazer isso pelo bem. Eu acredito que o PT é uma força do mal e eu acho que a missão é uma força do bem. O PT é uma força do mal? Eu acho que é uma força do mal. Eu acho uma força do mal porque... Mas, de novo, eu não quero vir aqui nesse debate raso, tá? Eu tô dizendo pra você que eu não acredito que as intenções do PT sejam republicanas ou sejam pelo bem do Brasil. É porque, tipo, eu volto a dizer, isso me deixa um pouco confusa. Uma força do mal é uma expressão muito forte. Mas é mesmo. Não tem problema ser forte. O ponto é... O único parlamentar de vocês tá no partido que tem 3 ministérios nessa força do mal. Mas União eu estou Brasil dizendo, isso é um problema. E nem por isso o Kim baixa a cabeça pra agenda do partido. Sim, mas só que baixar a cabeça ou não é a questão. Ele está no partido. Você, inclusive, disse que o motivo pra ele estar lá é ter fundo eleitoral. Não dele. É o partido. Eu entendi, a conta. A motivação do partido. Só pra quem tá nos assistindo que talvez não saiba. Quanto mais cadeiras um partido tem, maior é o fundo eleitoral que esse partido vai ter pra distribuir na eleição subsequente. Então, vocês sabem que a cadeira do Kim é importante para esse partido, que compõe com 3 ministérios dessa força do mal, ter mais dinheiro de fundo eleitoral. Isso não é uma questão, isso claro não que é. Isso não é um embaraço, porque tem vários outros partidos. Por isso que a gente poderia estar em outros partidos que não tem 3 ministérios na esplanada. Eu vou te dizer, isso é uma questão tão grande que nós investimos tudo aquilo que a gente tinha para sair dessa situação. Eu vou te falar um exemplo pessoal. Eu, antes de entrar na política, eu trabalhei muito e eu fiz um patrimônio. Eu realmente fiz um patrimônio. Eu tinha dinheiro. Eu era um cara que eu tinha dinheiro, né? Eu coloquei todo o meu dinheiro no partido. Todo, que nem existe na missão. Eu coloquei todo o meu dinheiro. Nós somos de coletor, nós somos de ficha. Eu vou tirar todo o dinheiro que eu juntei na minha vida e eu vou colocar nesta missão. Porque eu não quero mais o Kim ser usado por um filho da puta partidário pra pegar o fundo eleitoral dele e rifar ele na porra da eleição da prefeitura. Mas você sabe que, por exemplo, eu vou citar esse exemplo específico porque eu desconheço outros. A vereadora de vocês aqui, também é do União Brasil. Sim, mas ela não tinha opção. Em qual partido ela estaria, que ela não ajudaria essa legenda a ganhar mais fundo partidário, fundo eleitoral? Não, a questão não é essa. Eu não sei qual... Não é essa. Porque ela poderia estar em outro partido que não tivesse 3 ministérios na esplanada. Mas qual?
Me fala um partido. Tem o PSDB, não PSDB, o PSDB, pra começar, é o seguinte: o PSDB em São Paulo, você já sai com menos 50 mil votos. Você pediu um exemplo. Aí Sim. é o caso. Eu tô te trazendo as então, coisas. Você tá me trazendo um ponto. Ou seja, o pragmatismo impera. Claro. O pragmatismo é maior do que a visão de que o PT é uma força do mal. Porque você põe, pelo pragmatismo, vocês topam um partido que tem 13 ministérios na esplanada. Vamos lá. Eu quero combater o PT. Para combater o PT, eu preciso crescer enquanto força política. E eu quero chegar no executivo. Para eu chegar no executivo. Só um parênteses: prefeito eleito de Goiânia tá me ligando, que é do seu partido. Fica à vontade. Eu não vou atender. Não, atende, mas quero só dizer logo que não. Eu falo de outra coisa aqui. Só mandar um abraço aqui, prefeito. Eu sei que o senhor tá assistindo a gente. Eu não tô atendendo o senhor, porque eu tô aqui discutindo com um correligionário do senhor sobre a participação de vocês na esplanada dos ministérios. Depois eu retorno. Sim. Mas se quiser atender, não, tô de boa. Cara, eu pagaria pra ela atender isso agora. O prefeito dela, do União Brasil, ligou no meio do debate por ela estar falando mal do União Brasil. Sensacional, cara. Isso é Brasil demais. Renato Batista, ele tá me corrigindo pra caramba. O Moura tá ligando. Ele falou assim, ele tá falando um monte de coisa. Que eu falei que tá vindo pra cá? Que o ministro era petista, era bolsonarista. Quem rifou, quem foi isso? Não importa, Renato, quem rifou. Não importa o nome. O Renato é o meu Renato Batista, meu parceiro. Tá. Isso, quem rifou. Ele tá falando um monte de coisa. Que eu falei que tá vindo pra cá? Que o ministro era petista, era bolsonarista. Quem rifou, quem foi isso? Não importa, Renato, quem rifou. Não importa o nome. O Renato é o meu Renato Batista, meu parceiro. Tá. O lance é o seguinte. O partido rifou o Kim. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, Ava. A gente acredita tanto que isso é uma questão que a gente não só pôs o nosso dinheiro pessoal, como a gente pediu dinheiro para as pessoas, a gente deu um jeito de gastar dinheiro para ter fichas para fundar um partido, porque isso talvez seja o passo mais importante que o MBL tem que dar. A gente não vai conseguir mais crescer na política do jeito que a gente quer se a gente não tiver a nossa casa. Eu falei isso sério, olha, se a gente não tiver nosso próprio partido, eu não vejo mais razão de eu ficar vindo aqui em debate, porque a gente vai ficar sendo sempre uma força minoritária na casa dos outros, ajudando os outros. E aí se o outro que eu tô na casa fecha um acordo com forças do mal, vamos chamar assim, eu fico à mercê disso. Eu digo para você, a União Brasil também é uma força do mal. Eu acho que o PP também é uma força do mal. Eu acho que o PSDB também é uma força do mal. Eu não estou fazendo essa coisa rasa, né? Que muito bolsonarista faz, que é o seguinte: existe o império da virtude e existe todo o mal. E o mal está personificado na figura do Lula e seus clones. Não é isso. Eu acho que nós temos uma configuração política, né, que a Carta de 88 nos propiciou, que faz com que forças do mal prevaleçam, né? E a gente tem que quebrar essa estrutura. Né? É isso. Eu concordo com você, porque eu não, pra minha conta não fecha eu tenho certeza absoluta que essa reflexão sobre o Kim ser do União Brasil, vocês fizeram a partir do momento em que ele foi eleito e vocês continuaram lançando candidaturas por esse partido 2 anos depois. E essas candidaturas fazem com que esse partido, que compõe de maneira muito expressiva esse governo que vocês enfrentam, tenha essa força. Então, como é que a União Brasil chega na esplanada dos ministérios e tem força não só para indicar ministérios, como também para indicar emendas parlamentares, cargo estatal, isso foi depois da eleição, porque assim, se não me engano, foi qual é o nome dela mesmo? Soraya. Ela foi candidata? Não foi, né? A Soraya foi candidata. Então, não é que assim, o Kim ajudou indiretamente a fortalecer a eleição do Lula. Isso não aconteceu. Não, eu não disse isso. O Lula estava... Seria desonesto da minha parte. Não, o Lula está num partido. O Kim está num partido que depois da eleição se aliou e colocou 3 ministros no Lula, verdade, que o Kim não fez parte de nada. Que não tem um cargo, que não tem emenda, o Kim é oposição dentro de um partido que faz parte da base. Inclusive... eu não vou falar que é conversa interna dos caras, mas assim, existe até uma questão, né, de como que eles vão resolver isso, porque, 26 tá aí, vocês vão continuar no ministério pra depois apoiar outro, pra depois ter candidato próprio, aí vão pegar o Caiado pra ser candidato. Como é que vai ser? Essa é uma questão que nem é problema de vocês, é do governo, né? É o governo que tem que... esses caras aqui tem um Kim me fudendo lá embaixo e vão ter 3 ministérios. Então o que a gente quer? É uma questão do governo. Mas vocês lançaram um monte de vereadores por esse partido. São 2 anos de reflexão. Aí é onde eu discordo, tinha como. Só que o pragmatismo imperou. Claro que impera. Imperou diante do purismo político. Não, mas não tem purismo político aqui. Se existisse purismo político, a gente nem se candidatava. Você não tem purismo político, como é que você chama um partido de força do mal? Mas eu acho que existe. Força do mal é um bagulho meio religioso, você não acha? Então, meio purista? Desculpa se eu usei essa expressão e foi imprecisa. Eu não sou um homem religioso, eu não trago isso no sentido de... Me lembrou meu professor de escola dominical, as forças do mal. Não, é que, sei lá, que me veio a inspiração na hora, eu falei isso. Mas eu poderia falar outra coisa. Eu posso falar pra você que o PT, pra mim, é uma força que ela é destrutiva para o Brasil. Pronto. É uma força destrutiva para o Brasil. Assim como é o PSDB, assim como é o PP, assim como é a União, assim como é todos os... Só um minutinho. Tem alguma pergunta destrutiva aí pros dois?